Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, Ricardo Bonfim. Um tema que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade de entender, de compreender, que são as leis do universo, como tudo funciona, por que o mal, por que as guerras, por causa de todos esses problemas, né? E se tem uma guerra, uma luta entre o bem e o mal, por que o bem então não vence? Por que Deus não destrói então o diabo, não destrói Satanás e dá o paraíso se ele tem todo o poder? Se não destrói, então é porque não seria tão poderoso, esse outro adversário então seria tão forte, então ele não seria Deus. E vem esse dilema, né? Isso já é levantado desde a Idade Média, desde a época de Agostinho, Santo Agostinho. Então, em mais esse vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu penso que de alguma forma vai contribuir para um melhor entendimento. Por isso o título: o diabo é príncipe, Satanás é príncipe? Como pode? Não é inimigo, adversário de Deus? Vamos ler aqui na Epístola de Judas, Epístola Universal do Apóstolo Judas, tá? Não é do Judas Iscariotes, não. Esse é outro Judas, que era dentre os apóstolos de Cristo, sem ser o que foi tido como traidor. Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos cerca dessa maneira, aí aqui fala, vamos abreviar as coisas, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os anjos o quê? Que não guardaram o seu principado. E contudo também, semelhantemente, contamina sua casa, rejeita a dominação, vitupera as dignidades. Aqui está chamando a atenção de alguém que não respeita as dignidades, vituperam as dignidades, quer dizer, abusam, zombam das dignidades por um desrespeito. Lá em 2 Pedro 2, capítulo 2 de 2 Pedro, fala as mesmas coisas com outras palavras também. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Então as pessoas que querem peitar o mal, peitar o Satanás, desafiar, vituperando as dignidades, quer dizer, ele não deixou de ser príncipe. Então esses anjos que se revoltou, pecou, foi lançado abaixo, e que aguarda o juízo, quer dizer que muitos deles poderão ascender, salvar-se ainda. Coisa que as religiões não falam, não podem nem falar. Mas se vai ter julgamento, é porque no julgamento tem justiça. Se tem justiça, pode ter absolvição, condenação. Não existe um julgamento só com condenação. Ah, serão todos lançados no lago de fogo, todos condenados. Então não é julgamento. Que juízo é isso? Então juízo entende-se por julgamento. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás. Quem? O arcanjo Miguel. O maior dos anjos, né? Um arcanjo de grande poder e força. Não ousou dizer nenhuma palavra de juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então está falando de falsos líderes, falsos mestres, que não sabem do que falam, que não têm noção do que é as coisas do mundo espiritual. Então o que acontece? O mal, Satanás, o diabo que acaba agindo dentro de cada um. Cada ser tem a sombra e luz dentro dele. Tem o bem e o mal dentro dele. Quando uma pessoa duvida do que Deus pode fazer na vida dele ou de um familiar dele, e entra dúvida, é Satanás agindo. Né? Isso é o que Neville Goddard fala muito em seus vídeos, em seus livros e palestras. Satanás é a dúvida. Satanás é o mal. O diabo seria o mal, a manifestação do mal. O lado sombra se sobrepondo sobre o lado luz. E por que não acaba? Porque o todo está em tudo. Então a centelha divina está nesses seres que foram criados.
Você está entendendo? A única saída é a evolução. É a evolução. Não tem como você pegar uma pedra, transformar ela em planta. Falar, você era do reino vegetal, você era do reino mineral, uma pedra, uma rocha, um torrão de terra, e vou transformar em planta. Ele não vai ter a informação necessária de ser planta. Não tem como você pegar uma pessoa e dar um prêmio da Mega Sena para ela sem ela ter estrutura nenhuma. Ela poderá se destruir, destruir famílias, destruir os outros, acabar com tudo. É como se põe uma carga muito pesada num caminhão que não aguenta aquela carga. Ele vai ceder as suas rodinhas, vai abrir, vai partir. Porque a carga é grande. Assim como um prêmio da Mega Sena em quem não tem preparação interna, não cresceu dentro, vai crescer fora, desigual, desproporcional, vai causar desequilíbrio no universo. Então tudo é equilíbrio e não equilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio. E para que haja equilíbrio tem que haver um crescimento. É quando a sombra, esse mal, vai sendo empurrado pela luz da sabedoria e do conhecimento. E isso vai até que se ganhe essas informações. Então, a marcha do tempo, a marcha do universo, é justamente essa. Só que não se vence assim, dessa forma. Tirando, eu estou te citando vários exemplos aqui. Então o filho está numa dificuldade, você vai querer tirar de uma vez, dando as coisas para ele, vai criar um parasita. Ele não vai ter ânimo, nem força, nem decisão. Então as coisas têm que ser gradual, gradativamente. O equilíbrio se adquire com informação. Então a rocha, o mineral vai ganhando informação, ganhando informação, ganhando informação. Vai virando seiva, vai virando planta. E vira uma planta, vira uma árvore que é mais evoluída. Já sente sentimento, já tem sentimento, já ouve voz, já consegue ouvir música clássica, né, e produzir mais fruta, evoluir, ficar bonito, viçosa, vira uma planta. A planta não tem como você transformar ela num animal de uma hora para outra. É preciso esse gradual de evolução. Então, o bem, o mal, a luz e as trevas precisam de uma evolução de todos, da sociedade, do mundo, ganhando informação, ganhando luz. Vai chegar o momento que as ignorâncias, as trevas, que é onde Satanás, o mal, age, encontra guarida, essa sombra encontra guarida, não vai ter mais guarida, porque a evolução chegou. Aquilo que era tido como uma confusão mental já não é mais, já está claro, está esclarecido, né? Quantas pessoas que foram estudadas, sábias, de faculdade, mas eram um monstro para os filhos, para casa, para a esposa, era um monstro de ego. Hoje, com tanto livro, palestra, com tanto palestra, já diminuiu esses monstros. Né? Essas pessoas, elas percebem que não tem como elas crescer sozinhas. Elas percebem que é preciso fazer o bem, que existe a física quântica. Não sabiam antes. Por isso que muitas passagens são confusas na Bíblia, porque quem escreveu na época não tinha conhecimento da física quântica, de causa, efeito, ação, reação, do que manda volta. Manda tantos hertz, volta tantos hertz. Manda ignorância, manda ódio, manda guerra, contenda, vai vir o quê? Inimigos, mais problema, mais contenda, mais guerra. Então as pessoas não sabiam. Então descobriram isso, passou a saber, tudo mudou. Então as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando, até atingir um patamar de evolução, né? Que creio eu que só mesmo na vinda de Cristo. Porque as trevas encontram, por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno não quer dizer que é do maligno, o maligno que fez. Jaz porque está vivendo o maligno, o ego, o império do ego, da inveja, está vivendo no maligno. Entendeu? Então por isso o mundo jaz no maligno. Então me parece que só mesmo com um reino, né, de Cristo, um reino cristão, que regerá as nações e tudo isso, me parece que é a única saída para voltarmos ao paraíso. O que é voltarmos ao paraíso? É voltar a ter plena consciência de quem nós somos. De que nós somos o universo. É como diz Hélio Couto, enquanto tiver uma criança com fome na África, faminta na África, o mundo não terá paz. Por quê? Porque cria um desequilíbrio. É o mesmo conhecimento da Cabala, da física quântica, que a prática se traduz em mecânica quântica. É o mesmo conhecimento do Tao. Entendeu? Então, seria o diabo um príncipe? Sim, é um principado. Se é um principado, por isso que exige esse respeito. Exige não veneração e reverência, mas exige, né, ali condenou o quê? Que nem o arcanjo Miguel ousou falar a palavra de blasfêmia, palavra de